eu venho da cidade, eu não sou produtor rural, né? E o máximo de contato que eu tive foi com meu seu João Lucas. Cara, do Alessandro. E aí o meu avô, ele tinha um terreno grande em Camboriú. E esse terreno grande, só que ele foi, a trajetória dele é legal, assim, porque ele teve no exército, ele serviu no Rio de Janeiro, né? Ele se formou em técnico em rádio amador lá, né? E ele veio para Camboriú, ele são naturais daqui, né? E ele retornou para cá e se tornou o primeiro motorista da prefeitura de Camboriú. Então ele aprendeu a dirigir no colégio lá no exército, e aí ele aprendeu a dirigir. E nessa época eles estavam implantando o colégio agrícola em Camboriú. E aconteceu, então a prefeitura cedeu ele para ajudar a puxar o material para poder construir o colégio. E aí naquilo ali, então ele morou muitos anos dentro do colégio agrícola. Minha mãe não nasceu lá, ela nasceu na cidade, né? Mas as minhas tias, a maioria nasceram dentro do colégio agrícola. Era diferente. E aí, no caso, então, o diretor... Então, meu avô foi o terceiro funcionário do colégio agrícola. Então, primeiro veio o diretor, que veio do Rio de Janeiro. Depois eles contrataram uma secretária, que é a dona Zilma Salt, né? E o meu avô foi o terceiro funcionário, que ele era o motorista do colégio. Então, ali ele acompanhou toda essa trajetória de evolução, né? E aí, naquilo ali, então ele e a minha avó, eles contavam com orgulho essa situação, porque eles viram o troço crescer, viram se desenvolver, né? E aquilo ali, o que aconteceu? Então, só que eles têm um terreno que fica na avenida principal que vem para Camboriú. Ele é um terreno que ele é grande, então meu avô tinha 2 lotes, ele era 30 por 90. E o fundo do sítio era um sítiozinho assim, né? Então eles criavam galinha, criavam porco. A minha avó tinha a hortinha dela, né? E eu me lembro que ela sempre falava comigo assim, ela me ensinava, porque meus pais trabalhavam direto, né? Tem vezes que eu e minha irmã tínhamos que ficar com a minha avó. Porque minha mãe tinha que fazer 2 turnos, meu pai também trabalhava direto, assim, né? E aí naquilo ali, então a gente ficava lá, e aí a minha avó sempre falava, ela levava nós, assim, pra plantar morango, pra plantar coisa assim. Então o máximo que eu tinha de contato era isso daqui, né? Era esse trabalho. E aí aquilo ali, a minha avó falava pra mim uma coisa que ficou marcado muitas vezes comigo, assim, né? Que ela falava assim, ela ficava indignada como é que as pessoas tinham jardim. Eu falei, porque ela achava muito mais bonito uma horta do que um jardim. Uhum. Ela tinha as flores dela, era tudo misturado, gente, não era assim, a flor era plantada junto com alface, era tudo misturado, e aquilo ali, então eu vi aquilo ali e falei, nossa, que legal que isso aqui, né? E aí eu cresci vendo aquilo ali, mas não foi dizer assim, que foi uma coisa que eu não vivia da roça, não cuidava de nada de relacionado, né? E aí em 92 eu estudei no CAU, no Colégio de Aplicação, até 92, né? E aí na virada que eu fui fazer o 2º grau, e aí eu conversei com meus avós e falei assim, avô, eu vou fazer uma coisa legal, porque nenhum dos meus tios frequentou o meu colégio agrícola, todas elas viraram professoras. Todas as minhas tias são todas elas professoras, todas fizeram magistério, né? E aí ela pegou aí o meu avô falou assim, eu falei pra ele assim, eu vou fazer a prova do colégio agrícola e vou me formar técnico agropecuário. E foi o primeiro neto do meu avô e não teve nenhum outro. E aí sabe o que aconteceu, gente, que eu cheguei lá e lá a gente toma um choque de realidade. Por quê? Porque a gente vem de uma família classe média, né? E tu chegar lá e tu vai lidar com os produtores rurais lá, né? Com o filho de produtor, né? E foi das primeiras vezes que eu fui conversar com eles, assim, a gente foi bater, a maioria deles é origem alemã, ucraniana, italiana, então vem muita gente do oeste catarinense, né? E uma das coisas que eu fiquei mais chocado foi numa conversa lá, eles contando pra nós a realidade deles lá, eles falando que eles passavam fome no interior. Cara, aquilo ficou tão marcado assim no DNA da gente, assim, eu falei, não acredito, sério, cara, como vocês trabalhavam que eu via a minha avó plantando a hortinha dela, assim, mas vocês não plantavam horta? Eu falei, não tinha tempo, porque a gente trabalhava vinculado com cooperativas, e a gente tinha que produzir frango, produzir porco, então tu tinha que entregar, era horário, era tudo vocacionado para isso daí, e era dificuldades gigantes, então eles não tinham tempo para plantar uma horta, para fazer alguma coisa, era tudo vocacionado, por exemplo, para quem trabalhava com leite, quem trabalhava com porco, quem trabalhava com porco não, que eles ficavam bravos, que ele falava que porco é quem cria, eles criavam suínos. E aí no caso aquilo ali foi muito engraçado, assim. Mas então as minhas férias, gente, eu não ia curtir férias em casa, eu ia pra casa deles. Então as minhas férias, eu nunca tinha dormido numa casa de madeira, eu nunca tinha ido numa privada na rua. Você entende assim? Entende? Eu surfei até meus 18 anos de idade, eu era quase surfista profissional, eu era atleta mesmo. E aí eu larguei tudo para viver essa vida, assim. Então eu acho que vale a pena, assim. E aí o que aconteceu? Quando eu me formei no colégio agrícola, eu já sabia o que eu queria, né? Que eu queria estudar e tentar fazer uma coisa que eu pudesse ajudar outras pessoas.
Acho que foi a primeira coisa que a gente sentia, assim, que valeu a pena. Por quê? Porque se você imaginar assim, ó, as pessoas que vêm com vícios de produção, que a gente sentia muito isso daí, o que acontece? A pessoa, quando ela produz a mesma coisa há 30, 40, 50 anos e não teve uma orientação técnica correta, ela vai persistir, certas vezes, no mesmo erro esses 20, 30, 40 anos. Porque ele aprendeu com o pai dele, coisa... Não que seja errado, tá? Não, eu longe disso aí, porque tem muitas coisas que a gente tem que entender que as coisas não vão passando de gerações a gerações. Mas acontece que o que acontece hoje em dia? Só que hoje em dia a gente tem uma forma de... O conhecimento é muito mais fácil para nós, né? Então você consegue absorver as coisas técnicas, entender o que você está fazendo, a correlação disso aí, né? E saber por que você está fazendo aquilo ali. Então esse o diferencial meu relacionado a isso aí, quando a gente começou a trabalhar aqui, foi fazer isso aqui. Então cada ponto que a gente fazia, cada passo que a gente fazia, ele tinha essa ideia. Então tanto é que em 95, quando a gente entrou aqui no sítio, nós trouxemos uma tecnologia de criar gado que não existia aqui, que era uma tecnologia que trouxeram da França, chamado pastoreio voisin. E o que acontecia? Então era um sistema que tu vislumbrava você alimentar as vacas com a pastagem e era uma coisa bem diferente. Só que quando a gente começou a implantar esse sistema, a gente percebeu que ele não ia muito legal aqui. Por quê? Porque na França tem neve e aqui não tem. E aí, isso dá diferença. E aí, nessa situação, então a gente começou a entender que, vamos dar uma estudada melhor, vamos começar a ver o que daria para fazer diferente. E uma das coisas que eu percebi, que teve uma evolução muito grande nessa década de 90 para frente, nós pegamos muito a questão da evolução da própria agricultura em si. Porque a agricultura, gente, assim, ó, essa química que vocês estão acostumados a ver, ela tem 100, 150 anos para cá. Ela é muito recente. Só que ela teve um pulo muito grande em 45, quando teve a Revolução Industrial. Então, acontece a Revolução Industrial, ela começou na cidade e depois migraram para o campo. E aí começou a entrar essa questão de gestão financeira, de as propriedades a ser mais administradas, teve todo um contexto que ocorreu na própria agricultura. E aí, só que acontece assim, ó, sempre tu tem que ter uma ideia assim, a gente está num grupo, a gente tem que entender, se a pessoa não concorda com aquela coisa, tu tem que pelo menos prestar atenção e tentar entender por que ela não está concordando. Eu não posso vender a minha ideia como a certa. Sim. Porque então isso aí é uma coisa que se a gente tem 10 cabeças e tem uma errada, tu não pode ficar, vamos ser brigados, que eu sou bolsonarista, que eu sou lulista. Não, esquece essa coisa. O que tá acontecendo? Por que você não consegue, o que você não consegue interpretar daquilo ali? E aquilo ali fez muita diferença na parte de quem trabalha com técnica na agricultura. Então acontece assim, ó, hoje nós estamos muito pautados as pessoas que realmente estudam essa vivência. Então a gente tem visitas de vários pesquisadores, várias pessoas assim, ó, então eu escuto todos eles. E se bobear, eu leio todos os livros deles. Porque é aquilo ali o que acontece. Então quando você entende o que você está fazendo, tu minimiza a tua chance de errar. Eu acho que seria já começar nesse ponto assim. Então por que eu estou dizendo para vocês? Que quando a gente teve essa evolução da agricultura, teve uma certa resistência de alguns produtores. E até naquilo, como eu estava nessa fase do colégio agrícola, eu ficava tipo, mas por que o cara é contra essa evolução, né? Sim. E aí falei, porque o cara tava usando química, tal. E aí tinha gente focada, não, quero trabalhar com agricultura natural, não faz isso, que isso aí tu vai danificar o solo, tá? Vai danificar como? Não tem lógica, você tem lá, tu bota um produto, ele vai ter um período de carência, tá. Eu falei, mas o que acontece? Daqui a médio e longo prazo é que tu começa a perceber que tu tá ferrando o solo, cara. Isso aqui dá diferença. Aí o que aconteceu? Então nesse ponto é que essa agricultura ela fez um diferencial para nós. Quando eu comecei a entender esse mecanismo e comecei a interpretar melhor, eu comecei a ver alguns erros que estavam acontecendo. E aí foi numa das aulas de mestrado que eu fiz na Federal de Florianópolis, que aí um professor pegou e falou uma coisa, que a primeira coisa, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele pegou e ele falou pra mim assim, eu falei, aquilo, parece que ele tava olhando pra mim, sabe? Mas eu tava lá no fundo da sala, mas parece que eu tava escutando e batendo. Aí eu peguei e levantei a minha cadeira. Quando ele começou a falar, cara, eu peguei, levantei a cadeira e fui sentar na frente dele, porque eu queria escutar aquilo ali melhor, cara. Porque até ali, era uma coisa que você aprendia o que todo mundo falava, mas nunca levaram a gente a raciocinar da forma correta, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei assim, aí um bobadinho levantou assim, eu vou produzir leite, eu sou produtor de leite. Aí ele pegou assim, ó, você tá errado. Você não é produtor de leite, não é produtor de soja, não é produtor de nada. Se tu não virar primeiro produtor de solo, você não vai conseguir fazer nada na vida, porque o solo vai ser a consequência do que você vai produzir.
Quando ele mudou aquilo ali, sabe quando você pega assim, tu vira, dá uma chave assim, ó. Opa, tem uma coisa que a gente não estava entendendo. E aí eu comecei a interpretar uma coisa, que aí no caso, que depois eu mostro para vocês com mais calma ali, né? Que no caso a gente começou a entender de microbiologia de solo. Cara, a chave foi virada assim, e aquilo ali deu muita diferença no meu conhecimento técnico. Então eu comecei a desbloquear a parte química e comecei a entender melhor os elementos que acontecem. Por que eles acontecem lá? Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que fazer aquilo lá? Então aquilo ali, essas técnicas que vão ser aprimoradas, que vão ser estudadas, que estão, hoje em dia já tem comprovação científica do que a gente faz, então isso daí cada vez te bota assim numa costa mais larga, assim, então tu fica grande, porque o conhecimento técnico que você estuda, que você aprende, ele te cresce muito atrás de ti. Então quando a gente fala as coisas, eu falo com propriedade, não falo por besteira, não falo coisas por besteira. Então essa aqui é uma ideia que a gente tem que eu queria que vocês entendessem, né? Como vocês estão no início do curso, e uma das coisas que eu e a Carla sempre a gente conversou sobre isso daí, né? Que se a gente consegue pegar e trabalhar com vocês no início, eu acho que vocês pelo menos têm esses dois contrapontos, entendeu? Você está trabalhando com um lado que está desse lado e com o outro. É bom vocês terem as duas vivências, e não só com uma. Porque aquilo pode te deixar um bolsonarista, pode te deixar um lulista, pode te deixar um radical, não sei o quê. Eu acho que quando você tá mais no meio, assim, que você tá mais embasado, acho que você consegue tentar melhor. Eu acho que sempre o equilíbrio tende a ser melhor, entendeu, gente? Qualquer polarização é complicada. Qualquer uma delas. Indiferente. Eu acho que isso aí eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que ser realista, cara. Eu acho que é mais fácil de conviver em equilíbrio, fazer as coisas. Até casamento, cara, senão daqui a pouco eu vou ser o jihad, sei lá. Sei lá o que imaginar, você entende? Não pode. Eu acho que tem que ter esse ponto. Se a gente quer ficar no mercado, você tem que estar em equilíbrio, cara. Eu não posso a gente tem muito polido, assim, até porque a gente brinca, tá falando com a professora sobre isso aí, né? Que a gente hoje em dia vem de uma coisa muito fácil, cara. Se tu não leva uns não, é mais fácil tu levar no não quando você tá aprendendo, quando tu levar no mercado, porque o mercado, a porrada vai ser muito mais dura, cara. Então não vale a pena. Eu acho que se tu limitar, tu fazer as coisas assim mais embasada, mais tranquilo, mas saber o que tá fazendo, cara. Primeira coisa. Estudar, cara, não quer demais, cara. Não quer demais. E sempre te atualizado, assim. Seja ele por YouTube, tem gente que tem mais facilidade vendo vídeo, tem outros que tem mais facilidade lendo, tem outros que eu acho que é muito legal também, você lê e tá escrevendo junto, porque aquilo ali é como eu disse, uma vez eu vi um cara tava falando uma coisa, achei interessante, né? Que quando tu lê e tu digita, vai pro HD do computador, e quando tu lê e escreve, vai pro teu HD. Expandir os teus negócios e da sua família. Mas outra questão que você trouxe, você resgata a cultura, e nesse movimento que você fez de investimento em empreendedorismo, você implanta a educação aqui, por uma questão cultural da sua mãe, que era professora. E nessa fala que você fala para eles o quanto você aplicou a ciência. Então, na verdade, o que você pratica hoje é o que eles falam do primeiro mundo, sim. Não, mas é que o primeiro mundo, há muitos anos, aplica para reprodução e expansão dos negócios da verdade científica. E isso que você trouxe para os meninos, você não pode imaginar, Lisandro, eu tenho assim gratidão mesmo, que eu falo toda aula, parece que toda aula eu tô dando bronca neles. Eles já sabem. Mas o quanto o brasileiro tem resistência de aplicar a verdade científica até para executar um trabalho. Até para fazer assim, ó, aqui tá o tempo, aqui tá o roteiro, aqui tá o modelinho. É só seguir o modelo. Não, ele não segue o modelo. E seguiu. E aí você falou, para que eu vou errar se outros têm um conhecimento? Isso é inteligente, isso se desenvolve, né? Então, assim... A gente não está copiando dos outros, a gente está aprendendo com os outros e implantando o correto, estudando o correto. Eu acho que assim, ó, essa ideia, hoje em dia, eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente tem que ter um parâmetro, assim, que eu acho que vocês têm que entender, é que tem a situação de base. A base, cara, é tudo na vida. Você entende a base, a estrutura, assim, ó, eu botei essa garrafa aqui, ó. Se eu botar aqui, ela não vai ficar. Você não pode criar uma base instável. Quanto mais firme essa base, se eu colocar aqui, ó, você vai aumentando essa estrutura. Isso aqui vale muito a pena você entender. Uma vez eu aprendi a ler isso aí, eu fazia um estudo com o professor, que aquilo ali foi muito fantástico, assim, ó. Ele fez um apanhado ele pegou vários livros, aí ele pegou e fez um resumo lá, né? Aí ele pegou e deixou a coisa no ar, né? Aí porque acontece, ele deu o resumo pronto, mas ele queria que nós fôssemos na onde ele tirou aquela ideia.
Então, para nós pegar os livros que ele leu, como é que ele chegou naquele raciocínio? Porque aí, como é que ele fazia? Ele acho que é muito fantástico, assim, a ideia dele, né? Ele tinha uma brincadeira que ele falava assim, ó, que você tem que ler 10 páginas de um livro por dia. Que se você consegue tomar o hábito de ler 10 páginas do livro por dia, no final de 30 dias, tu já leu praticamente um livro de 300 páginas. Já começa por isso aí, né? E aí o que acontece? Ele pegava e ele falava assim, ó, que ele era zootecnista, então o cara trabalhava, ele tem uma empresa de consultoria, um cara, tipo assim, uma sumidade, assim, amigo meu até hoje, cara. A gente tem um cara muito massa, assim, ó. E aí o que ele falava assim, ó, que você tem que ler 3 autores, pelo menos. E só que você tem que ler um que discorde. Pra você entender por que ele tá discordando e tentar ver se tem lógica o que o cara tá falando. E aquilo ali já é uma diferencial. Uma vez ele contou uma história pra nós da NASA, eu não sei até que ponto isso é verdade, porque eu nunca tive na NASA e nunca conversei com eles, né? Mas ele falava que quando eles iam fazer uma determinada viagem, uma determinada situação, eles pegavam 10 pessoas e eles contratavam um pra ser contra. Pra tentar achar algum defeito, alguma coisa, porque aquilo ali pra minimizar o erro de um problema, porque daí tem que ser 100%, não pode ter 99% lá. Tem que ser 100% aquele que estão falando. E é pra discordar, pra ver onde é que é, pra sempre estar batendo. Hoje em dia eles falam em compliance, né? Acho que é um termo mais moderno hoje, se chama compliance. Que a compliance é você ver onde que tá o defeito das coisas, que é você tentar. A gente pode achar que tá certo aqui, mas talvez tenha algum detalhe, alguma coisa que aquilo ali faz diferença. Isso dá muito... Hoje em dia está entrando essas técnicas modernas hoje na agricultura e a gente percebe isso aí. Eu quero que vocês entendam assim, ó, que a evolução industrial, ela nunca parou de coexistir. O campo hoje, o negócio em si, a área rural, ela é um negócio, gente. É com casamento, é contas a pagar, contas a receber. Não tem o que fazer, cara. Não existe coisa. Não tem. Se tu quer prosperar numa coisa, a gente tá num país capitalista, não é uma palhaçada, assim. Então a gente tem que entender disso aqui. Por que eu acho que é importante isso aí? Porque quando em 90, eu trabalhei os primeiros 15 anos do nosso sítio aqui, a gente trabalhou com gado de leite. E eu sempre achei que tava tudo legal. Pô, foi uma maravilha, tava tudo beleza. Eu fui fazer uma pós-graduação em consultoria empresarial na Univale. Eu nem sei se tem esse curso ainda mais lá, cara. Eu acho que não tem mais. Interessante, né? E aí eu fiz um curso lá de consultoria empresarial e porque eu sempre, assim, meu professor, que eu acabei tem vários professores referenciais, né? Mas esse aí pegou uns contrapé meu, assim, que eu achava que eu devia melhorar, assim, né? E ele falava muito que a gente tinha que melhorar as coisas que a gente tem dificuldade. Por quê? Pra você tentar pelo menos ser mediano nas tuas coisas. Porque igual ele falava assim, ó, então não adianta ser 10 na tua faculdade, assim, não é a ideia. A ideia é que você pelo menos tivesse um 7 e tivesse 70% de absorver esse conhecimento, mas você tivesse 70% de todas as matérias. Para você ser mais gerencial possível. Por quê? Porque aqui nessa propriedade, eu sou administrador, eu sou veterinário, eu sou o limpador de bosta, eu sou o cortador de grama, eu sou o engenheiro mecânico, porque diz que a gente tem que arrumar as máquinas aqui. Então, tu tem que entender um pouquinho de cada área, para você conseguir se manter no rumo, porque tu não tem condições de você pagar toda área especialista, uma coisa. Não, as chances de errar são grandes, né? Mas assim, então é um pouquinho, se tu entende um pouquinho de cada coisa, tu consegue pelo menos, essa máquina quebrou, pelo menos tu leva no cara certo para consertar. E não num cara marreta que não vai dar conta de fazer aquilo ali. Então essa que foi uma das coisas. E por que eu digo que foi importante ter feito essa coisa? Porque eu venho da área da saúde, a Carla também vem da área da saúde, vocês também estão, né? E um dos principais problemas que a gente tem na área da saúde é porque a gente não tem administração. Não é focado em administração. Tu vai montar uma empresa de trabalhar com barrinha de cereal. Tá, e daí? E aí a gestão da empresa vai ficar onde? Vai contratar o fulano ou tu administrar? Então aí o que acontece? Então aí ele falava assim, ó, que você tem que começar a absorver as tuas dificuldades, porque senão você vai fazer doutorado. Então tu vai só te afunilar naquilo ali. E aí e as outras coisas do sítio, da administração, porque o foco dele sempre foi administração rural de fazendas. Então como é que essa fazenda vai se manter no mercado? Entrar no mercado é fácil, te manter nele é outra conversa. E aí o que aconteceu nessa história, quando eu terminei a minha pós-graduação, a gente descobriu que estava tendo 5 centavos de prejuízo por litro de leite produzido. Aí o que aconteceu? A gente se desesperou? Não me desesperei. Por quê? Porque já estavam entrando já estava tendo uma mudança na cabeça dos produtores rurais. Isso aí foi mais ou menos no período de 2000, 2005, por ali, né? Que as propriedades já tinham começado a pensar em diversificação.
Porque acontece, se você tem uma fonte de renda, tu perde essa fonte de renda, vocês perdem quantos por cento? Sim. 100%. E aí, no caso, eles consideravam pelo menos umas 3 fontes de renda, até 5. Então, no caso, aí você minimiza esse efeito. Então, quando dá um probleminha os outros safam. A outra, se deu um problema no outro, esse aqui tá levantando. Então, você conseguia fazer. Então, a gente parou de criar gado de leite aqui, migramos para gado de corte, plantamos uma resteva uma reflorestamento com eucalipto, e aí, após isso aí, a gente entrou com uma ideia de fazer de trabalhar com um negócio diferente, estudar um novo mercado, né? E a gente começou a trabalhar com grama de jardim. Porque como eu trabalhava com pastagem, eu falei, não, pá, vamos tentar fazer isso aqui. Gente, foi um baque, porque eu e meu pai, a gente pegou um carro, né? E a gente fomos até a divisa com São Paulo e viemos descendo conhecendo todas as plantações de grama. Primeira coisa, por quê? Que é importante. Antes de tu entrar no mercado, é melhor tu conhecer onde é que tu tá pisando. Não vai entrar em qualquer... Senão tu vai acabar entrando numa fria, né? Então a gente fez uma terraplanagemzinha, começamos a entender como é que funcionava esse mercado, cara, e daí é o seguinte, ó. Opa, vamos começar a analisar melhor isso daqui. Por quê? Porque a grama, ela tava entrando numa fase assim, que é muita empreendimento, muita construção e tem um monte de coisa, né? Só que eu fiquei um pouco chocado, porque a química que vai na grama, gente, vocês não têm noção. Tudo que é agrotóxico, que é proibido para qualquer tipo de alimento, o cara a grama absorve. Eles usam tudo na grama. Toca no pau. Vai tudo pro agricultor. Aí vai tudo pro agricultor. E ali a gente começou a ter um choque muito grande, por quê? Porque numa dessas aplicações que eu fui inventar de fazer, eu me intoxiquei. Aí eu falei, opa, não vou querer trabalhar com isso aqui não, gente. Isso aqui é muito perigoso. Aí eu comecei a repensar como é que... Vamos tentar fazer uma grama agroecológica. E aí eu comecei a estudar compostagem. Que eu já fazia um pouco no gado de leite, e a gente começou a trabalhar com compostagem. E aí a compostagem eu fui estudando, aí tudo que é material da Epagre, assim, de tudo que vocês imaginarem de cara que trabalhava com compostagem, que fazia, os caras tudo top, assim, né? Daí eu fui descobrindo, fui indo, e achei uma pesquisa de doutorado de uma professora de Harvard, que ela ensinava, que ela descobriu que o melhor esterco para produzir grama era esterco de coelho. Aí eu peguei e comecei, o meu pai ele fazia a aula de gastronomia, né? Ele foi ele até ficava bravo comigo, ele falava que ele foi pra escolinha. ele foi fazer com os amigos deles, então ele fazia vários tipos de estudo de gastronomia, né? E aí ele pegou e eu falei pra ele assim, pai, quer que eu crie uns coelhos pra ti? Porque eu queria o esterco, né? O coelho não tava nem aí, né? Aí eu peguei e começamos a criar coelho ali, que a gente chegou a uns 300 unidades ali. E a gente começou a desenvolver o esterco de coelho para fazer a grama, né? Por que ele é importante? Porque para cada metro quadrado de grama, a gente utilizaria 1 litro de esterco de galinha. E aí, como ia ser um volume muito grande, porque a gente precisava, eu achei muito complicado, né? E eu descobri que no esterco de coelho ia ser 250 ml. Nossa. E ia ter as condições nutricionais favoráveis para o desenvolvimento da grama. Aí eu comecei a estudar em cima disso aí, né? Aí eu lia tanto no material, pô, estudava muito o pessoal da Ipagre e tudo ali, né? Aí eu peguei e mandei uma análise para estudar lá em Chapecó, porque eles fazem análise lá de produtos lá em Chapecó, né? Aí um dia eu tô aqui, veio os pesquisadores, todos os pesquisadores que trabalham com compostagem na Ipagre de Itajaí vieram no sítio. Eu li todos os materiais, cara. Quando eu vi o cara descendo do carro, eu falei, não, vocês estão de brincadeira. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Rafael Cantu, Clis Schallenberg, o Alexandre Visconti, cara, só os caras top, né? O Rafael Morales, que eu não conhecia, ele é um cara bem novo, assim, ele tinha entrado recente na Praga, assim. Aí eles entraram aqui e falaram assim, cara, o que tu tá fazendo aí que mandaram análise lá pra Chapecó lá? Aí o pessoal ficou de cara com o composto, né? Aí eu falei, não, aí peguei e mostrei pra ele a estrutura e tal. Aí eu me lembro que o cara que eu mais respeitava, assim, na coisa, ele pegou, olhou pra mim, assim, desculpa, só vou fazer uma coisa. Ele pegou, bateu no meu ombro, assim, e falou assim, ó, cara, para de produzir grama já e migra pra agricultura orgânica. Cara, eu fiquei tão puto dos cornos, cara. Fiquei tão bravo, cara. Falei, pô, o cara trouxe o cara pra cá, pra me ajudar a produzir grama, e o cara vai me mandar produzir orgânico. Aí eu falei, orgânico. Falei, tá, hortaliça, né? Aí a gente tava trabalhando com coisa supérflua, né? Comida é mais fácil de vender, né, gente? Nisso aí eu peguei e entrei, aí a gente entrou em contato com aí eles pegaram e entraram em contato com os produtores rurais, né? Que faziam parte da rede Ecovida, e a gente começou a fazer a transição agroecológica. E aí, no caso, aí a gente entrou em 2003, 12 ou 13. Acho que foi uma coisa. 12 ou 13. A gente começou a fazer a transição do sítio. Aí, como o nosso sítio tem várias matrículas, então a gente fez os 3 hectares primeiro para experimentar o mercado, né? E depois a gente já com ideia de expansão para as outras áreas. Né?
Mas, gente, foi o primeiro baque que eu tive, assim, porque a gente ficou meio frustrado, assim, com os produtores, que os produtores da nossa região, assim, eles não são abertos a ensinar. E aí foi muito complicado, assim, para nós. Por quê? Porque a gente estava fazendo a transição e a gente precisava de uma orientação técnica. Porque mas você não é técnico? Não, eu sou técnico em química. Não em técnico em agricultura natural. Eu tive que reaprender tudo que eu sabia. E aí, no caso, só que nessa época eu coincidi com o mestrado que eu tava fazendo, coincidi com toda essa parte. Falei, pô, aí eu comecei a ver que dava para evoluir mesmo em cima disso aí, né? E a gente ficou 2 anos na rede Covid, acho que foi, né, Carla? Para 3, né? 2 para 3, né? E aí depois a gente resolveu sair da rede Covid, participar para privada, no caso, né? E aí, no caso, aí Ele não tinha mais tempo, a rede é boa, só que o problema é que ela toma muito tempo. Ele é mão de obra do sítio. E daí 2 vezes por semana ele saía, né? Não, cada 15 dias. Mas tinha dias outras a gente ia reuniões. reuniões, Aí viajava para toda a região, coisa. Então ele saía muito tempo do sítio. Então acabou começando a ficar inviável a nossa. A gente achou, como a gente queria ser empreendedor, a empresa, coisa, a gente partiu para paga daí. Certificação paga. E aí nesse ponto, só que aí aconteceu, a gente teve várias coisas que a gente evoluiu junto, né? Principalmente na questão da produção, né? Porque acontece assim, então a gente participou de um programa do Sebrae, vocês veem que eu estou muito ligado com os órgãos públicos de pesquisa, tá? E as fontes de conhecimentos, elas estão, a gente tentar tá sempre junto, assim, ó. Então a gente fez plano de negócios pelo Sebrae, eu, a Carla, eu fiz um curso chamado Negócio Certo Rural, que no caso a gente teve uma consultoria de administração falando toda essa parte de custos, de empreendedorismo no sítio, né? E aí, a partir daquele curso, foi muito legal, porque nós produtores, nós reunimos, fazendo o que vocês estão fazendo hoje aqui, né? Mas nós nos reunimos e a gente resolveu fazer a primeira feira rural de Camboriú. Então, nós conseguimos contato com a iniciativa pública e a partir disso daí, nós fomos os primeiros produtores a fazer a feira rural. Só que ela desandou, porque a gente queria fazer uma feira agroecológica e, infelizmente, aí começou a politicagem entrar no meio, aí começaram a contratar produtores que trabalhavam com... ter os produtores mesmo da região. Aí começou a entrar muito... o tradicional, e começou muita coisa do Ceasa, né? E aí começou a desandar muito. Não era o objetivo, que a gente queria fomentar a agricultura local, a produção local, para incentivar, para aí no caso os produtores plantar mais. Produzir. Primeiro, você como mão de obra, né? Então você falou que você tinha contaminação, se contaminou com defensivo possivelmente, né? Que benefício você vê para você que é trabalhador, dono, proprietário, trabalhador? E que benefício você enxerga para a sociedade nessa migração que você fez, entendeu? Mas assim, como é que você enfoca isso aí? Por que assim, lógico, tem a parte do negócio, né? Mas tem a parte da sua responsabilidade social, né? Sua responsabilidade de profissional que estudou e tudo, né? O primeiro foco, a primeira coisa que aconteceu, né? Foi a virada de chave que a gente teve lá falando sobre a parte dessa mudança de conceito, de você trabalhar com química, com a micro-organismos de solo, é que a gente percebeu que você teria um benefício muito grande, né? Porque vocês já fizeram química aqui eu comecei a entender melhor o ciclo de Krebs, que é a parte de bioquímica, né? Que é aí onde você tem realmente as transformações dos elementos até eles virarem proteínas e virarem acumular em forma de amido na planta, forma de gordura no ser humano, né? Então você tem essa ideia, né? O que acontece? A agricultura orgânica, você tem uma escala de evolução. Por exemplo, assim, o primeiro ano que você trabalha, que ela não dá muito certo, mas o segundo ano ele sempre vai sendo melhor e tu vai vendo que ela vai tendo resultado, porque cada vez que você estabelece essa proteção de solo, você tem mais carbono fixado no solo e aquilo ali vai tendo uma evolução muito grande. E aí, como a gente entende assim, por exemplo, se a gente classificar as plantas hoje em dia, a gente tem 4 níveis de açúcar que pode ter uma planta. Que esses 4 níveis de açúcar, você consegue praticamente perceber que essa planta, ela pode ser uma planta que ela pode ficar extremamente frágil e ela pode fornecer a propriedade nutracêutica. Já ouviram falar de nutracêutica? Nutracêutica é a planta que ela vai realmente fazer algum efeito em você, tá? Só que se você produz essa planta da forma errada, você pode estar consumindo só um isopor. E ela realmente... Você sabe que... Você percebe, por exemplo, assim, ó, segurança alimentar e segurança nutricional. Vocês acham que tem diferença?
Segurança alimentar e segurança nutricional. Será que tem diferença? Segurança alimentar, direito a comer. Agora, será que aquilo que você está comendo tá realmente fazendo aquilo que tem que fazer efeito? E aquilo ali que a gente começa a entender melhor. Porque acontece assim, ó. Quando eu utilizo um produto químico, ele resolve de imediato alguma coisa. Mas ele sempre tem uma consequência por trás. Sempre, sempre você tem uma reação adversa mais complicada, tu resolveu aquele problema ali. Só que para reverter aquele problema é muito pior. E aí, aquilo ali que a gente comecei a me atentar melhor. Porque acontece, por exemplo, eu fiquei doente só por uma questão que uma enxadinha resolvia. A gente foi aplicar um herbicida pré-emergente. Faz uma terraplanagem no solo, aplica um herbicida pré-emergente, a semente não consegue brotar. E aquilo ali foi eu vi estrelinha, cara, juro pra vocês. Eu vi estrelinha. Quando terminei com uma máscara, com roupa, com tudo. Conta pra eles a base do que era o herbicida. Eu nem me lembro, porque eu fiquei tão... Organofosforado, né? Possivelmente organofosforado. Não, eu acho que era organofosforado. Eu creio que seja. Organofosforado, pode ser tão rápido, né? Você lembra qual é o ciclo do organofosforado, por exemplo? Assim, quanto tempo você aplica e quanto tempo leva pra... Não, porque na grama não tinha... Na grama não tem período de carência. Não tem carência. Mas no alimento tem. Não, no alimento teria. No caso, por exemplo, eles fazem para milho. E no caso do milho tem 4 meses de período de carência. Então a gente teria esse... Vocês entendem isso? Porque assim, ó, o que acontece? O Alessandro explica. Qualquer produto que você aplica no solo, se ele é um produto químico, ele tem um período para ser biometabolizado. Então ele acontece assim, ó, o princípio ele é ativo, mas ele vai ter um tempo para ele ser reabsorvido e ele não fazer efeito lá. O que acontece em muitas das vezes, as situações que ocorrem, é que os produtores não respeitam o período de carência e vendem o produto com um ciclo ativo ainda. E aí você acaba se contaminando por causa disso daí. Então esse período de carência é uma segurança que você tem que aquele produto não vai fazer efeito pro ser humano. Vamos dizer assim, depois de 4 meses, daí... Não, depende do tipo de produto. Tem produtos que tem um período de carência curto, tem outros que tem mais longo. Só que ele demora. Então, o período de transição da agricultura orgânica, geralmente ele é em torno de 1 ano. Por quê? Porque é o tempo de o solo recuperar e acabar com aquele agrotóxico. Então, ele vai ser metabolizado, ele não vai virar pequenos agrotóxicos. Simplesmente ele vai ser desfracionado, vai ser desfragmentado e vai virar qualquer outra coisa, menos aquele agrotóxico. Vocês estão entendendo assim que ele está dizendo assim que a transição da agricultura tradicional, da agricultura com químico, para uma agricultura orgânica vai pelo menos 1 ano. De investimento, né? E é 1 ano assim, ó, que o solo vai passar por uma transformação, uma limpeza. Entendeu? E também pode cair mudar a produção também. Não, isso, com certeza, assim, o volume de produção é outro e tudo, mas no mínimo um produtor igual ele, vamos assim, se ele resolver parar de produzir com herbicida, com um monte de coisa. Qualquer químico. Qualquer químico, ele vai ter que esperar 1 ano, porque senão o produto dele não é orgânico. Mas assim, ele ainda carrega Ele pode fazer uma análise e ele aparece contaminante. Ele aparece que tem determinados metais pesados que compõem alguns produtos químicos, eles ficam anos no solo, né? A gente tem um caso, por exemplo, de um herbicida que depende da situação, ele fica até quase 5 anos no solo. Só que como ele é aplicado muito especificamente, então ele não é aplicado assim à torta direita, né? Ele é aplicado geralmente em aplicações pontuais, né? Eles fazem muita limpeza de pastagem. Até ele apareceu, acho que numa contaminação numa análise do Rio Camboriú, da água do Rio Camboriú. Porque os produtores usaram ele para cuidar de pastagem. Eu aprendi uma vez com um pessoal que trabalha com naturopatia e a cura pelo alimento, essa questão, que quando eu vou comprar uma verdura, um legume ou uma fruta, eu sempre devo escolher meio que o tamanho dela padrão. Porque a quantidade de nutrientes, porque às vezes tem aquelas verduras, aquelas frutas grandes, né? Eu pego um morango desse tamanho, ou eu pego um morango assim. E que isso tem interferência, você acha, na questão que você falou da segurança nutricional? Não. Conforme ele tem o tamanho, ele também tem o mesmo nutriente? Não. Deixa eu pegar uma. Tem igual o morango, tem um tipo. Como que é aquele grandão? Qual é o nome daquele? O chileno? O chileno, ele é morango grande. A A espécie dele é grande. E como tem o comunzinho, que eu não sei o nome Mas, por exemplo, científico. você pegar uma abobrinha,
Tem o babrinha, ela Não, tá grandona e outra pequenininha. Não, Eu sempre já compro vou, pequenininha. eu vou ficar fácil de entender aqui. Vai ficar fácil Mais de entender fininho. aqui. Na natureza, se a gente for analisar na natureza ali, tá? A planta, ela tem uma ligação muito fina com o solo, que ela tá aqui. Porque aqui no solo, ela ocorre um fenômeno natural chamado rizosfera da planta. O que acontece? Os micro-organismos que estão aqui no solo, a gente pode dividir eles em duas grandes grupos, assim, né? O primeiro grupo, ele fica mais em contato com o ar. O que esse micro-organismo vai fazer? Ele vai pegar no caso das folhas, os materiais que vão cair, geralmente são fungos, né? Eles vão conseguir quebrar as partículas, as proteínas vegetais que tem aqui, e eles vão conseguir devolver ela para o solo. Então eles vão desfragmentar ela até mais ou menos virar perto de aminoácidos, né? E vão colocar para baixo, assim, né? Acontece isso aqui, como é um ser vivo, então ele vai estar sempre repondo é como se fosse um soro batendo gota a gota. Vai batendo gota a gota lá. Então ele vai pegar esse pedacinho de folha, vai cair aqui. Vai cair um pedacinho de galho, vai cair aqui. Então vai estar sempre alimentando isso aqui. Então essa camada vocês entendem que ela vai ficando grande, né? Uhum. Só que acontece, o material mais antigo que está aqui, ele vai estar todo desfragmentado, todo desfracionado. O que os micro-organismos vão fazer? Então eles vão pegar e vão se alimentar dele e vão começar a fornecer essa estrutura. Só que como é que está o ponto da sacada? A planta, ela tem tem uma função principal, porque acontece, essa parte de cima aqui são cloroplastos. Então são plantas que elas vão pegar, absorver a luz do sol, e vão pegar e vão ativar as células aqui delas, né? E vão começar a pegar, no caso assim, ó, todo mundo respira. Solta o ar. Solta o ar, gás carbônico para fora. O gás carbônico entra aqui, ela pega esse gás carbônico, com a luz do sol, faz açúcar. O açúcar pega as partes internas da planta, ele vai até o solo, ele alimenta esses micro-organismos com açúcar. O que o micro-organismo faz? Essa planta ela emite como se fosse um sinal eletroquímico para o solo. Os micro-organismos que estão ali vão interpretar o que ela quer, que essa planta quer. Eles conseguem pegar minerais, combinar com esses carbonos, no caso é formar glicose. Ele consegue e no caso ela vai produzir aminoácidos. E esses aminoácidos vão entrar para a raiz da planta. Então nós temos um mecanismo de absorção ativa. Aí acontece, quanto mais protegido esse solo, e aí só que acontece que essa planta, ela não é sozinha aqui. Ela tem uma ligação com as outras plantas ao redor dela. Isso aqui a gente já tem comprovação em cima disso aqui. Então, quando elas conseguem se comunicar, essas raízes, elas conseguem se comunicar. E se essa planta aqui fosse um repolho, ela precisasse de molibdênio, eles conseguem mandar esse sinal eletroquímico. Ele vem por esse rede de filamentos aqui e ela consegue trazer o molibdênio para essa planta. Então, o que acontece? Então, a agricultura orgânica ela começa a aparecer aqui. Porque acontece? Quanto mais minerais, quanto mais micro-organismos tem, mais biodisponíveis vão ficando os minerais. A palavra bonita é biodisponibilidade. Por quê? Porque existem micro-organismos, gente, que eles consomem rocha. Eles conseguem comer rocha e aquilo ali para deixar disponível para as plantas. Tem uma coisa tão banal, parece que é brincadeira, assim, ó. Mas eles conseguem pegar e deixar minerais para as plantas. E acontece, então, essa planta, ela vai começar a crescer, se desenvolver aqui. O que acontece? Se essa planta ela não está um pouquinho doente aqui, ó, vocês percebem que ela está um pouquinho contaminada, isso aqui é uma coisa que é incrível. E aí, no caso, eu já vou entrar numa resposta para você entender. Se essa planta ela está atacada por uma doença, é porque ela não está... Essa parte nutricional dela não tá legal. E aí, você lembra que eu falei para vocês que tem 4 níveis de açúcar a planta? A planta, no estágio inicial, ela só tem essa parte, ela só tem uma quantidade de açúcar um pouquinho mais fraquinha, que é só para manter ela em pé. E ela, quanto mais ela evolui, quanto ela mais tem ligação com os micro-organismos, mais evoluída vai ficando essa questão do açúcar dela. Até o absurdo de que a praga não consegue atacar ela. Porque ela é de tão nutritiva, tão nutricionalmente perfeita, ela está aqui. Por que eu digo para vocês? Porque a praga, vocês já gostam de churrascaria? Churrasco não? Uhum. Quando você está com fome, tu passa perto de uma churrascaria, tu não cheira, que não tem aquele cheirinho gostoso da carne assando? Uhum. A praga conhece o churrasco dela aqui. Se a gente pensar que aquela planta tem 4 níveis de açúcar,
No primeiro e no segundo, ela alimenta para a praga. Por quê? Porque nós somos organismos superiores. Então, o que a gente tem? Estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então, nesse caminho, tem um monte de glândulas que vão injetando enzima para poder fazer o processo de desfragmentação. Porque a gente come uma planta, a gente mastiga ela e até ela dá alguns enzimas já estão aqui presentes na própria alimentação, ali na mastigação, né? E então elas vão degradando esse alimento. Aqui é a mesma coisa. Ela vai pegar essa estrutura, ela vai quebrar até desfragmentar, até ser uma parte que seja absorvida para nós. E o que acontece? Então a praga, se essa planta tem no nível 1 ou 2 de açúcar, a praga reconhece essa planta como alimento. E aí ela tá com aquele desequilíbrio nutricional. Então, e daí o que ela faz? Então, ela consegue consumir a planta. O que ela consome? Ela poda essa planta para deixar menos galho possível para ela poder se recuperar. A formiga corta a planta para ajudar ela. Não é para matar ela. E se essa planta está sendo atacada por praga, porque ela não tá no estágio que deveria estar aqui. Que ela vai ter que evoluir ainda. A gente tem os níveis de evolução das plantas. Quando você capina uma terra e tu deixa exposta, vai acontecer o que ali com ela? Tu deixou a terra exposta ali. Vai ter outros animais. Vai crescer mato? Sabe o que serve o mato? Quando a gente se corta, o que a gente geralmente faz? A gente pega, coloca um band-aid. E aí o mato vai servir de band-aid. E aí o que acontece? Então, se você não protege o solo, dificilmente você vai ter uma pele. Você vai ser sempre uma pele fraturada. É meio complexo o que eu estou falando, né? Não, mas veja dá pra entender. se eu entendi a minha pergunta. A planta, ela tem sinalizadores e vai se desenvolvendo todo elemento no espaço que ela tá e ela vai sendo realmente nutritiva. Isso. Entendi? Então, o tamanho do alimento não interfere na situação dela ser mais nutritiva ou menos nutritiva, Entendi. tá? Ela pode, porque acontece assim, ó. Aí, no caso, a gente tem uma questão de variabilidade genética. Por exemplo, eu posso ter um canteiro de 25 metros ali, e aquele canteiro pode ter uma alface de 1 kg e uma de 500 gramas. Isso. Só que acontece que a gente vai conseguir chegar desenvolver ele numa forma dele ficar grandão. Mas a gente tem que respeitar o ciclo fisiológico da planta. O que acontece na questão do adubo químico? Geralmente, o adubo químico, como é que surgiu a ideia, né? Eles pegaram a análise bromatológica de planta. Você sabe o que é análise bromatológica? Saber o que a planta contém nela. Uhum. Eles já tem alguns anos, assim, uns 150, 200 anos, que começaram a entender que pegar as plantas, pegar o microscópio, pegar o que tem nessa plantinha aqui. Aqui tem carbono, aqui tem nitrogênio, aqui tem fósforo, aqui tal. Então, eles começaram a entender isso aqui. Então, eles perceberam que a planta, ela tem os nutrientes que ela precisa em mais quantidade e outros um pouquinho menos. E alguns porque precisam de uma relação. Precisa de um cálcio para poder fazer uma parte da nutrição dessa planta. Mas você entende assim que no caso o que eles pautaram? Pautaram a agricultura convencional em cima geralmente de 3 elementos: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogênio, geralmente ele está relacionado à questão de formação do cloroplasto da planta, da parte da fotossíntese, grosseiramente falando, tá? O fósforo, geralmente ele está mais correlacionado à questão da produção de flor, que é a parte reprodutiva da planta. E o potássio, em relação principalmente à questão da proteção de dureza, a formação de açúcares e a formação dos canais de condução. Então, no caso, a gente foca um pouco mais na raiz. Então, você tem o nitrogênio, o fósforo para flor e fruto, e o potássio mais relacionado à questão da produção de raiz e a questão que no caso o potássio também ele faz parte do açúcar, para fazer a planta ficar mais doce, né? Então, ela tem essa função. Deixa eu responder a professora, porque tem outra questão que o Luciano falou, professor, dessa pergunta, igual as frutas. Dentro da safra da fruta, porque o orgânico é tudo safras, as frutas, elas são mais nutritivas, sim, dentro da safra dela, porque ela está na época dela de produzir. Igual um convencional, eles plantam e hoje em dia conseguem produzir um cítrico. Vamos dar um exemplo, um cítrico. Cítrico é uma época do inverno que ela dá mais ali, que é o período de junho, depende porque ela estado que ela tá. necessita do frio, ela necessita das condições climatizadas. Aí ela tem as condições, sim, diferente de uma laranja que ela foi produzida lá em dezembro, que ela não tem o frio. Ela vai ter diferença, sim. Daí isso tem diferença, professora. E isso também vai entrar muito no que essa questão
da produção em escala, vamos dizer, que eu consigo comer morango qualquer estação, laranja qualquer estação, eu perco nutriente, então na verdade acaba também comendo, porque vai saciar mais rápido, muitas vezes, porque ela não está completa. A gente estuda isso, eu estou estudando muito das plantas medicinais, que os professores falam muito, vamos dizer assim, a planta medicinal tem horário para ser colhido, o Alessandro colhe sempre de manhã cedo, a planta medicinal tem horário, tem estação do ano, tem estudos, isso já sendo feito, tem estações do ano que tem um princípio ativo naquela época, digamos, aquela planta deve ser colhida no inverno e no verão ela não tem o mesmo princípio ativo, estação, tudo isso influencia. Vamos A conhecer? gente entrou na rede de Ecovida, que foi a diferença de você trabalhar com a química entrando nessa parte de microbiologia, que foi a que tornou o diferencial pra gente, né? Que a gente começou a realmente a pensar um pouco melhor, começar a interpretar melhor esses sinais da planta, de como é que faz a formação da rizosfera, né? Da planta, né? Pena que uma hora a gente vai conseguir passar uma palestra que eu tenho, tem uma palestra de agricultura orgânica e sustentabilidade, né? Mas eu mostro a formação do solo, como é que forma o solo e como é que se forma essa situação, né? Então, por exemplo, lá naquela mata, ninguém leva adubo para lá. Se você imaginar assim, não tem ninguém que leva adubo, então aquilo ali funciona, tem um ciclo ali, né? O que acontece? Que faz muitos anos, né, tem uma pesquisadora muito antiga, que ela, graças a Deus, ela se formou a estrutura dela de vida aqui no Brasil, que se chama Maria Primavera. E ela, a partir disso daí, essa interpretação que ela já começa a fazer desde a década de 70, assim, mais ou menos, até um pouco menos ainda, que ela é bem mais antiga, assim, né? Mas ela teve um auge de conhecimento dela, né? Então eles começaram a interpretar muito isso aí. A gente teve uma gama de pesquisadores que começaram a entender melhor isso aí. Só que eu acho que foi muito interessante, porque foi vários continentes pensando a mesma coisa. Vários continentes pensaram a mesma coisa. E foi muito legal isso aí, a gente teve uma evolução muito, muito legal disso aí, né? E o que acontece, então, como é que funciona, né? Nós pegamos esse material importado aqui, que a gente importa aqui do sítio aqui mesmo, né? A gente pega um segundo material, que é arroz. Então a gente pega arroz, pode ser diferente, a gente até dá preferência mais pro branco, porque ele tem um pouquinho mais de amido, né? Então a gente cozinha esse arroz sem tempero, então ele não pode ter sal e não pode ter azeite. E a gente coloca isso daqui coloca isso aqui, né, enche de arroz, né? Então a gente quebra um bambuzinho, então a gente quebra ele no meio, enche de arroz. E a gente leva lá na mata, só que na mata, na fase de transição, ela não adianta ser na mata que está muito antiga, porque interessa para nós a transição, por quê? Porque como aqui a gente tem uma clareira aberta, então a gente precisa daqueles micro-organismos que vão fazer essa transição. E a ideia é fazer uma isca para capturar micro-organismos que compõem a rizosfera, que estão embaixo da terra. Como é que a gente faz? Então a gente leva lá nessa mata de transição, a gente rebate as folhas que estão lá, então a gente rebate as folhas, coloca esse produto, esse bambu em contato com o solo e cobre ele com as mesmas folhas. E a gente deixa 15 dias lá. Tá? Só que essa melhor época de fazer isso é na primavera. Por quê? As folhas estão caindo. Não, na primavera. É porque eles estão mais ativos que o ciclo de planta, né? O ciclo de crescimento das plantas. Isso, eles estão ativos, mas acontece que ocorreu um fenômeno no inverno. Matou as coisas ruins. Matou as coisas ruins, então a gente teve seleção natural. Então a partir da seleção natural, então a gente pega sempre os micro-organismos da safra. Então como a gente trabalha principalmente no Brasil, que a gente trabalha com safra e safrinha, então a gente consegue pegar aqueles já que estão na fase inicial. Então a gente praticamente pega um melhoramento genético, né? E a partir de 15 dias a gente tem esse produto aqui, ó. Pode passar, senão você não bota a mão na boca depois, que é meio complicado. Então são fungos, são vários tipos de fungos, vários tipos de bactérias, que contaminam esse arroz, né? E aí o que acontece? Então a partir desse sistema, então a partir desse período nós pegamos esse micro-organismo e a gente vai para esse segundo material importado aqui. Então essa aqui era uma máquina de lavar da minha mãe, né? Ela quebrou a mangueira, então a gente pega essa coisa. Até eu prefiro hoje em dia trabalhar com essas que são mais maleáveis com silicone, né? Então a gente pega a tampa da garrafa PET. Esse aqui é um nípel de mangueira, né? Aí a gente fala aqui é um redutor, né? Então a gente trava ele aqui. E aqui eu enchi de Durepox, que é a melhor coisa do mundo, que de pescador e Durepox são eternos amigos, né? E a gente faz esse mecanismo aqui, ó. E aí coloca ele numa garrafa PET. Pode ser um tambor de 50 litros, pode ser indiferente o que for. Mas o que tem interessante aqui? Que tem que saber, tem que respeitar isso aqui. Para cada litro
de água que está aqui dentro, a gente pega depois esse material, tritura ele no liquidificador e coloca com água, né? Só que água da nascente, não pode ser água tratada com ácido cloro, né? Tem que ser somente água natural, né? E a gente mistura para cada litro de água 100 gramas de açúcar mascavo ou melado de cana. A gente dá até preferência para o açúcar mascavo, porque é mais fácil de conseguir ele, né? E eu gosto de trabalhar com um volume de 5 litros ou de 10 litros. Por quê? Porque geralmente a unidade, os pacotinhos vêm com 500 gramas ou 1 quilo. Então aí você consegue trabalhar. Aí isso aqui é uma coisa, como esse aqui eles vão comer esse açúcar e esse arroz, né? Eles vão entrar no processo de fermentação. Produzir fermentação, coisa mais antiga do mundo, né? Produz gás. Isso aqui eles utilizam muito essa técnica para produzir cerveja, vinho. Eles botam lá para não ter risco, senão explode. Então, no começo a gente aprendeu a fazer com garrafa PET, né? Várias vezes explodiu a garrafa, porque ela estufa e estoura. Se tu não tirar o gás aqui, ela... E aí no caso aqui, gente, isso aqui a gente vai deixar, ele vai sair o gás, né? E aí no caso ele vai... Depois a gente coloca na garrafa PET só para ajudar a fracionar, né? E aí no final, ele vai ter esse cheiro de vinagre. Mas eu só quero que eu vou explicar uma coisa para vocês, e vocês vão ver que interessante, né? Eu tirei ele fora aqui, ó. Eu vou cheirar ele de novo, e aí tu afasta e respira outra coisa. Você consegue em 4, 5, 6 vezes, você consegue despertar diferentes fragrâncias desse produto. Por quê? Cada micro-organismo desse aqui é um fungo fermentativo. Então cada um vai fermentar alguma coisa. Por isso que tem fungo para fermentar pão, para vinho, para iogurte, para cerveja. Então tem para cada coisa. Então cada vez que você tirou ele para fora, cheirou de novo, você vai perceber uma fragrância diferente. Geralmente consegue perceber umas 4 ou 5 fragrâncias. Primeiro tinha cheiro de vinagre mesmo. O segundo tinha cheiro de ginger. Geralmente é kombucha, você consegue perceber se kombucha? conhece a kombucha, conhece outros produtos e a gente consegue perceber diferenças. Né? Então acontece aí então a partir desse, quando a gente aprende a fazer esse produto, então praticamente ele vai entrar em todas as etapas de produção do sítio. Todas as etapas vão entrar. E principalmente na hora que a gente vai fazer o composto. Então acontece, a gente trabalha com vários tipos de composto aqui, mas o que eu mais trabalho aqui no caso são humus de minhoca e a compostagem a nível, no caso que a gente trabalha com bocate, que é uma fermentação muito interessante, que ela consegue rapidamente, a gente consegue fazer um composto que para acelerar aquela fase inicial da planta, né? Só que sempre a ideia é chegar no humus, que o humus é tipo assim, o supra-sumo da coisa. A melhor coisa que você pode adubar qualquer planta que você imaginar é o humus. Só que hoje em dia a gente consegue já fazer esse humus direto no campo, sem precisar fazer essas etapas. Por que a gente mantém essas etapas? Porque como a gente trabalha em escala comercial e a gente de vez em quando precisa revolver o canteiro, então eu já dou essa fonte de aminoácido para as plantas já mais quebrada, assim. Já para ela, quando ela recebe, geralmente a gente recebe a muda nessas bandejas aqui, né? E ela já vem com o sistema radicular pré-formado aqui, né? Então aqui a gente já faz o estágio inicial dela, tá aqui. E aí a partir daqui a gente coloca ela no solo, ela vai desenvolver todo o sistema radicular e vai ter em contato com esses micro-organismos para formar a rizosfera da planta, né? E aí a gente consegue já ter uma produção mais uniforme possível, assim, e talvez em escala. O que é um pouco dificultoso, porque isso aqui é um trabalho manual, né? A gente até consegue mecanizar uma parte disso aqui, né? A gente bota no trator, fazer alguma coisa, consegue até triturar, mas o ideal é que alguma das coisas eu prefiro até fazer manual. Antigamente eu usava esse galpão inteiro para fazer compostagem. Hoje em dia eu já prefiro fazer mais em etapas, mais diluído, porque ela fica mais bem feita. Você vê, só para você ter ideia... Alessandro, vou perguntar para os meninos aqui. Vocês entendem por que ele faz a compostagem? Por que tem esse ciclo aqui? Não? Entendo, só consigo explicar. Então vamos lá. Na verdade, aqui, ó, eu vou ajudar, né? Se eu estiver errado, você... Isso aqui é um ciclo de produção de adubo orgânico. Então ele não mais utiliza esse adubo que compra químico, ele compra o saco lá, que vai com arroz, senão a bombona, coisa. Isso aqui ele eliminou a química da produção dele, né? Tô certo ou tô errado? Certo. Não, tá certo. Então, Só tem uma coisa a mais ainda. Isso. Ela, no caso, como a gente tu pode usar o composto de várias formas, né? Mas só que tu sempre tem que tomar cuidado com a questão da segurança alimentar, né?
Porque assim, ó, eu não posso pegar aquele humus e colocar para produzir folhosas. Porque aquele humus, ele vem a humus ali, no caso a gente utiliza a cama de frango. E aí eu não posso utilizar ele direto na horta. Por quê? Não posso pegar uma cama de frango e colocar lá direto da horta sem passar pelo processo de compostagem. Vocês têm essa noção? Por quê? Essa aqui, a compostagem, ela tem uma técnica para desenvolver ela. Então ela existe um tamanho padrão e uma altura padrão mínima. Uma largura mínima e uma altura mínima. Para poder fazer a formação desse composto. O que acontece? As bactérias, quando elas vão começar a consumir esse material, o que elas vão ocorrer? Elas vão começar a pegar e quebrar os açúcares da planta, e a primeira coisa que elas vão produzir é produzir vinagre. Elas vão avinagrar. Então, aqui, geralmente fala assim, tu não pode pegar um capim e jogar direto numa planta porque ele queima a planta. Mas ele não queima a planta porque ele esquenta. Ele queima a planta porque ele fermenta e vira vinagre. Então ela vai fazer essa conversão. Quando a gente faz esse processo, que a gente coloca uma pilha de composto numa largura entre 1,20 m, 1,60 m e entre 50 e 60 centímetros de altura no mínimo, essas bactérias vão fazer um fenômeno natural, elas vão produzir o vinagre aqui, mas elas vão fazer um fenômeno natural de esquentar. E aí, no caso, a gente vai gerar uma curva chamada curva termofílica. Eu acabei de fazer esse composto aqui, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. Acabei de fazer, depois de manhã. Tá frio aqui fora, não tá? Vamos ver qual a temperatura aqui daqui. 22 graus aqui, ó. Acabei de fazer. Vai subir. Pode parar esse tipo. Acho que eu escutei esse molde de folha para isolante térmico, né? Vocês acham que temperatura que pode chegar isso aqui será? Tipo assim, todo dia vem e revira. Aí depende, se ele está muito alta a temperatura, tem que revirar 2 a 3 vezes por semana. É uma coisa que a gente faz. Então, no caso aqui, a gente trabalha com o mousse de minhoca com o bocacha. E aí, todo produtor orgânico tem que ter essa questão de segurança alimentar. Ele tem que fazer compostagem. Pode até comprar compostagem de fora, mas tem que ter certeza que ela passou por isso. Que a terra lá é terra de minhoca, terra preta de minhoca? Não. Aquilo ali é terra que nós fazemos, é do nosso próprio galinheiro. Ah, é? A nossa cama de frango, ela é feita de uma forma que ela não tem risco de contaminação. A gente produz base de carbomatos na estrutura da cama de frango. A gente consegue fazer hoje em dia. O que é a cama de frango? Cama de frango, vamos lá ver o que é. Tá? Preconizar uma parte da legislação que no caso é a autossuficiência. Né? Porque quando a gente depende muito de... Como a gente já tem uma agricultura que ela já é um pouquinho mais complicada, porque ela é muito cara, se a gente ficar comprando só produto externo, fica difícil para nós. A gente também não tem uma segurança do que vem nutricionalmente. Né? Como é que funciona aqui? Ó? Esses galinheiros aqui, todos eles são pavimentados, tá certo? Sim. E aí, como eles são pavimentados, toda a estrutura, então a primeira camada que a gente coloca aqui é carvão. É carvão vegetal. E o que acontece? O carvão vegetal ele vai ter uma função importante aqui para nós, que o esterco, a galinha, ela urina e defeca pelo mesmo orifício. Então, por que a gente optou pela questão de trabalhar com a galinha, de produzir a galinha? Porque como a maioria das plantas que a gente produz aqui são folhosas, são alface, rúcula e assim por diante, né? Então, a maior exigência nutricional das folhosas, o que são? Nitrogênio. Então, acontece, o nitrogênio fica mais concentrado, e a gente tem uma dificuldade de todos os produtores orgânicos, é você desenvolver um composto que no metabolismo final dele sobre mais nitrogênio. Isso é uma coisa que é sempre uma pesquisa que a gente está sempre... E tem duas situações. Ou a gente utiliza cama de frango, ou utiliza plantas que deixam, no final da degradação dela, deixa mais teor de nitrogênio. Que aí, no caso, são todas as leguminosas. Toda leguminosa tem no final do metabolismo dela deixa mais nitrogênio incorporado. Aí como é que a gente produz isso aqui? Porque o que é a ideia? A ideia é a gente fazer uma produção que ela seja em escala comercial. Porque eu preciso ter alface toda semana, eu preciso ter rúcula toda semana, eu preciso ter... Então como é que eu faço para fazer isso aí? Então a gente cria um composto e cria uma metodologia de plantio aqui para a gente conseguir absorver as necessidades do sítio. Porque a gente está falando de uma situação econômica do sítio. Eu tenho que produzir, eu tenho que entregar... Se a gente atende em torno de 40, 50 famílias por semana, a gente tem que entregar 40 alfaces, 40 rúcula, 40 couve, 40 cebolinha, 40 salsinha. Então a gente tem que fazer isso aí. E aí, então, no caso, a gente produz entra com esse tipo de
produção aqui com essa finalidade. E aí como é que funciona? Então, como aqui é cimento aqui embaixo, então a gente faz uma camada com carvão vegetal, e esse carvão vegetal ele vai ter uma função muito importante, porque o que acontece? O carvão, ele faz uma função que como ela libera nitrogênio, ela tem muito nitrogênio no esterco dela, então esse nitrogênio ele tá num formato chamado de um gás chamado amônia. Você já ouviu falar? Aquele que dá um cheiro ruim, né? E o que acontece? Então a amônia, ela pega o carvão, então o que ele vai fazer? O carvão, quando ele é queimado com baixa concentração de oxigênio, ele queima lentamente, ele vai criar um fenômeno natural no próprio carvão, que ele funciona como se fosse um ímã. Então o que ele faz? Ele tem tanto íons negativo quanto positivo na parte de fora do carvão. Então acontece aí, no caso, tu tem dois tipos de produtos com NH3 e NH4, né? Então tem um produto que combina com a íon positivo e outro com negativo, então tu consegue absorver as duas funções. E aí, no caso, o que acontece? Só que como a gente utilizou aqui o carvão, nessa fase, a gente só usa quando a gente coloca a cama a primeira vez. E aí a gente vai criar um fenômeno natural que você já deve ter escutado falar, chamado carvão ativado. E esse carvão ativado, ele tem essa função, que geralmente o que o carvão ativado faz? Ele é para captar essas coisas que estão fazendo malefício para nós. Então se consome um carvão ativado e ele tem essa função. Então a gente consegue criar aqui, só que criar ele de uma forma diferente, que ele vai virar um composto. Então ele já sai quase formando uma base de aminoácido aqui direto. E o que a gente faz? Então a gente coloca o carvão, a gente pega pó de rocha, passa por cima dessa cama, e aquele micro-organismo que vocês viram lá, a gente pulveriza em cima. E aí a gente coloca a folha triturada aqui. Então a gente simula o que está acontecendo na mata. E aí a gente fica acumulando. Então toda a parte que o resto de verdura do sítio, a gente coloca aqui em cima. E aí, no caso, o que ele vai fazer? Ele vai ficar compostando aqui. Então aqui a gente fica em torno de 6 a 8 meses aqui. E depois a gente recolhe esse mato. Só que, no caso, como aqui a gente está muito perto da natureza aqui, então, naturalmente, as minhocas e os macro-organismos que fazem a decomposição lá da matéria orgânica na própria floresta, eles conseguem invadir aqui. E eles já começam a fazer composto aqui. Então, quando desce lá na terra, lá na floresta, porque a planta se alimenta de humus. Então, a gente consegue fazer o humus já nesse processo aqui. Aí, o que a gente leva isso aqui depois lá para nosso galpão lá, né? Quando é frutífera, a gente consegue utilizar ele direto para fazer a adubação das frutíferas. E no caso das folhosas, a gente tem que passar pelo processo de compostagem para não ter risco de levar uma salmonela. E aí, no caso, é planejado dessa forma. Então, só que esse composto, gente, a gente só usa naqueles canteiros que estão em fase inicial de plantação. Ele leva pra compostagem. Na compostagem, professora. Compostagem, a temperatura vai matando... E a gente pasteuriza o composto. Na compostagem. A técnica da compostagem é para pasteurizar o composto. Já que você falou nisso, que é muito comum, por que o povo contamina com salmonela? Porque principalmente é porque se lava a película do ovo, que o ovo, quando você não pode lavar esse ovo. Ele é porque a galinha, quando ela... Lava e usa. Lava e usa. Não pode guardar. A casca é porosa, né? Então, porque pegar um ovo cheio de cocô de galinha e quebrar para usar. Vai ter cocô de galinha. Não, aí lavou, tá, quebrou. Não pode lavar pra pegar. Não pode de jeito nenhum. O que fazem nas granjas comerciais é que eles lavam com produtos químicos, né? E aí, no caso, esteriliza o ovo. Só que não é tão legal esterilizar o ovo, né? A gente tem uma situação assim, que antigamente se fazia o quê? Na própria agricultura orgânica, ela contempla que você troca o composto, né? Quer dizer, você troca o adubo químico com o composto. Mas a gente com o passar do tempo, a gente começa a perceber que só isso aí não funciona. Que você não consegue chegar nos níveis que a gente realmente gostaria de quantidade de açúcar da planta, né? Para realmente ter certeza que ela vai ter segurança nutricional. Ela vai ter segurança alimentar, mas não vai ter essa eficiência, né? O que acontece é que hoje em dia a gente já tem, esse aqui no caso já é uma evolução do estudo que tá ali em cima, né? Que a gente contempla, se vocês olhar para cima, que são árvores. Elas são contempladas nas hortas, porque acontece? A gente cria como se fosse corredores de estufa aqui. O que acontece? Essas árvores, quando elas estão em crescimento um pouquinho mais tão maiores assim, né? Elas vão servir como se fossem corredores. E um dos principais problemas que a gente tem com a agricultura em si é o vento, não é o sol. E nem a falta de umidade que é. É o vento. O que vocês acham que seca mais no varal, a roupa? O sol ou o vento?
Então aí nisso daí, então que assim, você cria esses mecanismos e a ideia é que você barre o vento. Então quanto mais você barra o vento, menos chance de você perder a hidratação do solo. Por que acontece? Então o segundo ponto que a gente tem, que a gente utiliza, é a cobertura. Ela é uma cobertura bem generosa. Por quê? Essa cobertura aqui, ó, hoje pena que choveu em cima, mas se tivesse um dia quente, vocês iam perceber. Ela tem várias funções. A primeira função mais importante é que aquele micro-organismo que a gente captura ele lá na mata, ele não tolera a luz. É a primeira coisa que ele tem fotofobia, o nome desse processo. Tanto é que se pegar uma minhoca, quando você bota ela exposta na luz, o que ela vai fazer? Ela vai tentar, de todas as formas, entrar para baixo do terreno. Então a primeira coisa é a fotofobia. Segunda coisa é a questão da temperatura. A temperatura, por exemplo, se você pegar um dia de sol quente, até eu fiz uma vez um videozinho no YouTube, eu até botei só para mostrar assim, né? Se a gente mediu embaixo da terra com o termômetro e medimos fora. Deu 50 graus no solo fora, em cima do solo, e embaixo da cobertura, 25 graus. Aí você já começa por isso aí. A segunda coisa mais importante da cobertura vegetal. Quando a gente... quando você tem a chuva, principalmente o tamanho da gota da chuva, o que ela vai fazer? Ela vai bater no solo e ela vai começar a desestruturar. Porque ela vai bater aquele efeito físico. Então aquele impacto da gota de chuva, ela vai deixando o solo duro, que vocês podem perceber aqui, ó. Ele tá duro aqui, ó. Aqui passa trator, passa tudo, ó. Mas olha aqui, ó. Até não tá tanto, porque a gente controla mais essa questão. Mas pode dizer que se não tivesse molhado, eu já não conseguia nem enterrar a ponta do facão. Então isso aqui tem a ver com essa questão da cobertura do solo. Até porque a maioria desses micro-organismos, eles estão aqui furando esse solo. Então eles estão fazendo galerias aqui. Então ele absorve bastante água. A cobertura vegetal, uma outra função importante dela, ela serve como se fosse um guarda-chuva. Então a tendência do vapor, o que acontece? É subir, né? Então quando ele infiltra aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai bater nessa cobertura aqui, ó. Olha só como ela é encharcada. Como ela é preta, tá vendo? Que ela tá bem úmida aqui, ó. Então essa aqui é segurar a umidade. Outra função dessa cobertura, ela não vai virar adubo. Então tu tá sempre ajudando a cada vez quanto mais anos você passa adubando, deixando esse solo coberto, mais isso aqui vai virando humus. E teve um ponto que daqui a pouco você não precisa mais pegar aquele composto e jogar aqui. Você só tira uma cultura e coloca outra no local. E a gente já fez várias vezes isso aqui na horta de cima ali. Aquela horta ali já tem 5 anos trabalhando com esse sistema aqui com árvores no meio, árvores e cobertura de sol. E antes de quantos? Isso aqui está no primeiro ano. Mas também essa mistura, né? Porque se a gente faz uma horta convencional, ela é um canteiro de uma coisa só. Isso. E eu tô vendo aquilo que a tua avó fazia. Aham. Você mistura, ó. A gente faz a própria natureza, plantando, fazendo a própria natureza, puxando a própria natureza. A gente reproduz a natureza. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você tá vendo aqui que tem um canteiro forrado de coisa aqui, tá certo? Já tinha visto uma técnica dessa aqui? Não. Tem várias plantas aqui, ó. É. Praticamente a cada 15, 20 centímetros você tem uma planta aqui. Tá certo? O que acontece? Primeira coisa, a gente tem uma diversificação e elas estão dentro do espaço comercial dela aqui, ó. Esse repolho tá no espaço dele, o alface tá no espaço dele, a rúcula com a beterraba tá no espaço dela. Mas o que é interessante você entender aqui? Que cada planta dessa daqui, ela vai sair num período diferente. O repolho vai demorar um monte de tempo para ficar aqui no canteiro. Mas a rúcula, em torno de 30 dias eu já estou colhendo ela. A beterraba em torno de 40, 50 dias. O alface em torno de 40, 50 dias também, 30, 40. Só que eles não se atrapalham aqui, ó. O rabanete com 20 dias eu já estou tirando fora. Então, quando eu aproveito melhor, eu tenho um plantio, a gente chama isso aqui plantio em alta densidade. E acontece, por que é importante fazer isso aqui? Porque a gente tem uma rúcula aqui, e aqui tem uma rúcula, não tem uma coisa aqui no meio, você tem uma barreira vegetal. Então, você que acontece, se uma praguinha está atacando essa rúcula aqui, ó, ela vai ter uma beterraba aqui no meio aqui. E depois ela vai vir com uma outra rúcula. Então você está protegendo. E essa rúcula aqui, ó, tá distante dessa aqui, ó. Então eu tenho todas essas plantas aqui, ó, que estão protegendo ela. Quando ela chegar no nível de ficar adulta, como aquele repolho lá, ó,
ela já passou, ela já está no estágio adulto, então ela já não é mais atacada por praga tão facilmente. Ela já passou, já teve a evolução dela. Então a gente tem uma forma de você proteger. E essa raiz, sistema de raiz aqui, ela abriga determinados tipos de micro-organismos. Esse aqui abriga outros tipos. Esse aqui abriga outros tipos. Esse aqui também abriga outros. E assim por diante. Então cada raiz dessa aqui, ela é responsável por fazer abrigar um tipo de micro-organismo e um tipo de defesa. Então você, ao diversificando a raiz aqui, você tem diferentes nutrientes que você biodisponíveis para essas plantas. Então você consegue melhorar esse efeito aqui. Então isso que é importante entender isso aqui. Essas plantas aqui, ó, além de a gente consumir ela, mas elas têm uma função muito importante, elas são aromáticas. Se eu pegar esse salsão aqui, ó, passar o dedo neles aqui, ó, pode pegar, pega a folhinha deles aqui, esfrega na mão aqui. Olha o cheirão que isso aqui dá. Tem praga que não suporta esse cheiro. Então você tem uma barreira aromática aqui. E essa barreira aromática também é importante, por quê? Porque ela vai fazer o quê? Ela vai evitar que a praga... Se lembra que eu falei para vocês daquele negócio do churrasco? Então essa coisa também confunde a praga. Então a praga não conhece isso aqui como alimento. E assim por diante. As árvores, por que tem árvores aqui? A ideia, gente, é que esse sistema radicular das árvores, eles se cruzem. Então o que essa árvore vai fazendo aqui? Ela é uma fonte doadora de carbono. Por que é uma fonte doadora de carbono? Já ouviu falar em sequestro de carbono? Famoso, não sei o quê. O que é o sequestro de carbono? A planta respirou, soltei o gás carbônico, a planta absorve ele, e o que acontece? 20% do gás carbônico, do carbono, vai fixado na planta, 80% vai ficar no solo. E aí por isso que se fala sobre as florestas, que a floresta ela fixa o carbono. E principalmente quando elas estão em fase de desenvolvimento. Elas fixam mais carbono do que uma árvore velha. O ideal, se você fizesse podas nessas árvores velhas, elas iam emitir sistemas radiculares novos e iam cada vez fixando cada vez mais carbono. E você ia fazendo cada vez uma camada maior de terra fértil. Que a gente chama isso aqui de terra preta de índio. Já ouviram falar da técnica? Ó, terra preta de índio. Essa terra preta, essa aqui é tudo terra que no caso são micro-organismos que degradam e formam esse solo. Então quanto mais pretinho, mais carbono fixado, mais esse solo é nutritivo. E mais ciclos de plantas você pode colocar nela. Então, por exemplo, se eu fosse plantar no espaçamento comercial, como a professora falou aqui conosco, esse canteiro aqui, ó, ele ia caber 300 unidades de alface. Vocês acham quantas unidades tem aqui? 900. A última que eu fiz agora deu 1.100. Errei. 1.100 unidades. Mas a gente estava trabalhando com 900. Eu tentei dar uma apertadinha a mais para fazer uns testes com isso aqui. Então você tenha o mesmo trabalho para fazer esse canteiro, só que eu vou ter uma diversificação de produtos e a gente vai ter uma chance de, se algum deles um ou outro não funcionar, não tem problema, porque a gente consegue suprir isso aqui. E a gente trabalha no mínimo com 5 variedades em cada canteiro. Essa aqui é a ideia. Então aqui, esse daqui é uma técnica chamada permacultura. E ela tem um sistema agroflorestal, mas são culturas permanentes. Então a gente só mexe o solo só uma vez e depois não mais. A gente só fica repondo cobertura vegetal e trocando a cultura. Então essa cultura, a gente tem esses 2 alfaces aqui, ó, a gente não repete no mesmo canteiro. Então na próxima cultura que for trocar aqui, a gente vai refazer outro tipo de coisa. Aí no caso a gente tem um sistema de rotações de culturas. O solo aí voltando com Não. nutrientes? Não, porque não, até não. É que no caso, porque tem pragas que naturalmente vão se desenvolver aqui, que quando você troca a cultura da planta, a planta, por exemplo, ela gosta de rúcula, mas, ou sei lá, de repolho. Mas você botou um brócolis, apesar de ser da mesma família, mas eles são diferentes. Então então a praga está acostumada a consumir repolho aqui. Eu não posso voltar o repolho aqui. Mas eu posso talvez trocar pelo menos a cor do alface ou trocar algum tipo de cultura aqui para ela... Vai dar uma bagunçada nas pragas aqui, né? Se caso ela começasse a dar muito problema, geralmente a gente planta um milho, planta um feijão, alguma coisa, que são ciclos que são muito mais demorados e até o próprio milho, ele é um bom combatente do nematóide, que é uma das pragas que mais complicada aqui, né? Então ele consegue dar uma limpada no solo naturalmente. É como se o milho liberasse toxinas que o nematóide não gosta. E aí ele já não consegue se desenvolver.
Aí, tipo, ele pode eliminar uma praga de outro vegetal e outro vegetal pode eliminar a praga dele. E a mesma coisa. Então, a tendência das produtores agora a procurar alternativa de trabalhar com sistemas agroflorestais é porque eles são muito mais produtivos. E a vantagem é que você minimiza a questão do efeito custo. Por quê? Porque a gente só tem um custo inicial de implantação. Só que quanto mais velho ele vai ficando, mais podas a gente vai gerando e mais matéria orgânica a gente está jogando no solo. Então, por exemplo, esses tronquinhos de madeira, eles vão virar adubo. Só que eles vão ficar 4, 5, 6 anos fornecendo adubo para minhas hortaliças. Porque as minhocas vão consumir isso daqui, os gongolos vão começar a consumir e levar isso daqui para nutrir as plantas, né? Então só tem um gasto inicial, depois... E aí com o passar, só que acontece que esse gasto é muito mais alto. Esse processo aqui, ele é muito mais caro para mim fazer. O meu investimento, a gente for pensar assim, ó, a gente tem alguma coisa, mas ele é para ser médio e longo prazo. Ele não tem um retorno financeiro muito imediato, né? Eu teria se fosse fazer só o alface, só a rúcula, só que a minha chance de dar problema é muito maior, né? Que eu vou estar trabalhando só com aquela cultura. Sim. Então hoje em dia eu consigo ter uma gama de diversificação e futuramente eu vou ter frutíferas aqui, né? Então a gente vai ter frutas, vai ter outras... E principalmente plantas doadoras de carbono, porque a gente vai podar esse material, elas são, a gente chama de plantas adubadeiras. Eu não estou com interesse em produzir banana aqui. Essa banana a gente vai podar e vai botar ela no chão. E ela vai virar, se vocês perceberem aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui tudo é... Ó, esse aqui tudo é pseudocaule. A gente chama de tronco de bananeira, mas é pseudocaule. Que o tronco fica só embaixo da terra mesmo. Então, quando esse aqui, ó, ela fornece a bananeira muito rica em potássio. Então, eu gosto de cultivar cenoura com elas. Porque aí, no caso, a cenoura é exigente em potássio. E quanto mais potássio ela recebe, mais doce ela fica. E aí, no caso, você tem uma cenoura com gosto de cenoura. Vocês nunca vão estudar bioquímica na vida com tanto gosto. Né?